TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Devo de início, obviamente, manifestar minha satisfação, prazer de participar de um evento tão qualificado, tão importante, parabenizando a Câmara Municipal de Fortaleza pela iniciativa. Conversava ali com o presidente sobre essa iniciativa. Quisera eu que em outras cidades do meu estado de Minas Gerais tivéssemos uma Câmara Municipal tão atuante nesse sentido. Convidei até o presidente para mudar-se para Belo Horizonte, quem sabe, vai fazer política em Minas Gerais, hein, presidente? O senhor será muito bem recebido. Parabenizando também o fórum, a entidade que está promovendo o evento. O desafio que me foi colocado é fazer uma reflexão, na verdade, dando continuidade ao que foi já, de uma maneira bem brilhante, foi apresentado para ambos os ministros no período da manhã, é refletir de uma maneira bem prática até onde pode ir o município na segurança pública no Brasil. É isso que eu quero discutir com vocês. Até onde o Executivo Municipal, a Câmara Municipal, a sociedade civil local, até que ponto e qual é o grau de responsabilidade que cabe ao município na contenção do crime, na garantia da ordem pública, considerando que nós temos um dos maiores, se não certamente o maior problema social brasileiro hoje. Vou reforçar o que foi dito pela manhã. O principal desafio hoje, do meu ponto de vista, da democracia no Brasil, ou a principal ameaça à democracia no Brasil hoje, do meu ponto de vista, está na segurança pública, está na insegurança pública. Eu tenho afirmado isso em alto bom som, em várias palestras, em vários eventos, nos livros e artigos que eu tenho publicado recentemente, nos debates que temos feito no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, é um problema não resolvido, mas que há possibilidade de resolvê-lo. Bom, vamos começar deixando claro, vou reforçar o que já foi dito aqui pela manhã, tanto pelo ministro Joel como pelo ministro Flávio Dino. O que cabe efetivamente aos municípios? Qual é a posição institucional? E a pergunta que eu quero responder é o seguinte: cabe ao prefeito ou à prefeita assumir o protagonismo no controle do crime na cidade? É adequado que a municipalidade assuma e se coloque como carro-chefe do controle do crime da cidade? E a resposta que eu vou dar é não. De maneira bem clara e contundente. Não dá para o município se tornar o carro-chefe do controle do crime no Brasil. Por uma razão muito óbvia, a institucionalidade brasileira não permite isso. O prefeito ou a prefeita não tem controle sobre o aparato da segurança pública. Leia-se: Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Sistema Prisional. O aparato repressivo da segurança pública é o principal instrumento que uma autoridade política no Brasil tem para fazer o controle do crime, sem desconsiderar, obviamente, a prevenção social, que eu vou chamar a atenção mais adiante. Que talvez aí sim é a grande principal vocação do município, a prevenção social. Lembrando que disse aqui o ministro Flávio Dino pela manhã: repressão ao crime e prevenção ao social crime se combinam, se articulam, não são excludentes, não são paradoxais. Mas do ponto de vista de repressão ao crime, está muito claro o que dispõe o município. De novo, as guardas municipais. A prefeitura não administra prisão, e nem deve pretender, não é isso? A prefeitura não tem autoridade sobre o comando da Polícia Militar que atua no município. Muito menos sobre os promotores que atuam no município, ou muito menos sobre os profissionais da Polícia Civil. Isso diz muito. Já diz claramente até onde pode ir a gestão municipal da segurança pública do ponto de vista municipal, ou do ponto de vista de controle da criminalidade e da manutenção da ordem. A principal responsabilidade da segurança pública no Brasil é do governador. Ponto. Sem tirar nem pôr. Nenhum governador pode ficar se eximindo de responsabilidade de controle do crime no seu estado, nas cidades que compõem o território estadual. Nenhum governador pode simplesmente
repassar responsabilidade para prefeitos e prefeitas dizendo, se virem, cabe a vocês resolverem seus problemas. Não, não pode. Por uma razão muito óbvia, o principal aparato, de novo, repressivo, está nas mãos do governador. Então, quem tem que ditar a política de controle do crime no Estado é o governador ou a governadora. Ponto. Gostemos ou não, queiramos ou não, a institucionalidade brasileira define isso. Isso não significa que a União não tenha responsabilidade muita, mais do que deveria, ela faz muito menos do que deveria. A União tem duas importantes polícias, a federal, a rodoviária federal. A União tem presídios federais, né? São poucos, mas tem esse aparato. Existe uma estrutura de Ministério Público Federal, existe o Judiciário Federal. Então vocês estão percebendo muito claramente que nesse tripé, o município fica numa posição coadjuvante. Isso fica claro quando a gente analisa quem gasta o que na segurança pública do Brasil. Deixa eu ver se essa é a luzinha. A luzinha. Ah, aqui. Ah, muito bem. Mas tá bom. Ah, ótimo. Está aqui. Bom, de 2016 a 2022. Opa. Cá. A linha verde maior é o que os estados gastam no Brasil anualmente com segurança pública. Corresponde a 81%. Se não me engano, eu não sei se o Coptic tem esse número atualizado, eu acho que nós estamos gastando ao ano no Brasil em segurança pública, nos 3 níveis federados, em torno de 120, 130 bilhões ano. Vocês podem achar que é muito, mas, presidente, comparado com a educação e saúde estão acima de 200, 300 bilhões, 400 bilhões ano. A segurança pública pouco passa de 100 bilhões, juntando o que a União, os estados e as prefeituras gastam. Então, ainda estamos aquém do patamar de que deveríamos. Mas vocês estão percebendo que 80% desse gasto é dos governos estaduais, como tem que ser. Olha a regularidade do fenômeno, não muda praticamente o gráfico. O que está vindo em segundo plano, ali é o verde de cor mais clara, é a União, em torno de 12%, e o azul, os municípios, em torno de 7%. Essa distribuição de investimentos, para mim, reflete bem o que é a realidade brasileira. Eu não vejo, eu diria, isso não está errado. Isso não é problema. Na verdade, aliás, tem um problema com a PTIC que a União tinha que estar gastando mais. Eu acho que o problema ali é a União, que ainda deve muito em termos de investimentos na segurança pública. Mas os municípios estão nos seus limites fiscais. Exigir que o município assuma um protagonismo maior na segurança pública significaria dizer, bom, os municípios vão ter que começar a gastar, investir 20% anualmente da área da segurança pública. É óbvio que isso é impossível, considerando as arrecadações, a disponibilidade financeira, os impostos que cabem aos municípios. Então, isso já sinaliza que o município não é o protagonista da segurança pública, não tem sido, mas não significa, não tire conclusões apressadas do que eu estou afirmando aqui. Isso não significa que o município não pode fazer nada. Pode fazer muito. E muito mais do que tem sido feito geralmente. Isso não significa que o prefeito vai dizer, está ouvindo minha fala aqui? Dizer, está vendo? O Sapori está dizendo que eu não tenho que fazer nada, então eu posso ficar quieto no meu canto. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que, inclusive, o professor Coptic também vai afirmar de uma maneira clara daqui a pouquinho. Apesar, então, dessa limitação institucional, o município pode ter clara contribuição no controle do crime no seu território. Mas, reforçando o argumento anterior, nós não temos como repetir, eu volto e meia ouço isso, nós não temos como repetir o modelo norte-americano de segurança pública. De vez em quando eu ouço alguém defender isso. O Brasil tem que ter uma segurança pública municipalizada, como é nos Estados Unidos. Não dá para fazer isso no Brasil, porque a nossa estrutura institucional não tem uma segurança pública municipalizada. Lembrando que nos Estados Unidos as polícias são
majoritariamente municipais. Não se esqueçam disso. Existe sistema prisional municipal nos Estados Unidos. Então, não há como a gente comparar a realidade brasileira com a realidade norte-americana, como dizer, lá, está vendo? Lá é o modelo. Vamos municipalizar as polícias. Vamos municipalizar todo o aparato de segurança. Eu diria, opa, não é um bom caminho. Né? A nossa tradição histórica institucional republicana não viabilizaria isso. Né? O modelo institucional brasileiro, do meu ponto de vista, não é ruim. A forma como a gente define a segurança pública, como parte na União, parte nos estados e municípios, em termos internacionais, eu não diria que não é ruim. Nós não cometemos o erro, por exemplo, de outros países que tem tudo nacionalizado. Toda a estrutura das polícias, do sistema prisional, tudo da União. É o que prevalece, por exemplo, na Europa. Não é um bom modelo, ou é um modelo adequado à realidade deles, à realidade histórica deles. O nosso modelo é bom, do meu ponto de vista. Nós não temos que mudar nada nesse sentido. Nós não temos que mudar a Constituição para atribuir mais responsabilidades aos municípios. Dentro do que está previsto, dá para fazer muita coisa. Né? E como está dito aqui, a principal e primeira contribuição que o município pode dar é através da Guarda Municipal. Vamos falar sobre ela. Bom, a controvérsia em torno das atribuições da Guarda foram apresentadas aqui pela manhã. Né? As controvérsias jurídicas, jurisprudenciais foram bem claramente delineadas no debate do STJ com o STF. Entretanto, nós temos que considerar o ordenamento jurídico vigente. A despeito dessa controvérsia jurisprudencial, o que existe concretamente em vigor no Brasil, no que tange à Guarda Municipal? Existe o Estatuto, que é a Lei 13.022, de 2014, e existe um decreto presidencial, na época, inclusive, que o ministro ainda era o Flávio Dino, de dezembro de 2023. É esse ordenamento jurídico que está vigente hoje no Brasil, para as guardas municipais. Bom, e o que esse ordenamento está dizendo? Que as guardas podem fazer mais do que simplesmente proteção de patrimônio público. As guardas podem, sim, desempenharem atribuições de polícia municipal. Eu tenho defendido isso. As guardas hoje municipais têm atribuições típicas de policiamento ostensivo, previstas na lei de 2014, porque está afirmado claramente que as guardas podem proteger patrimônios, bens e pessoas e moradores do município. As guardas, então, têm uma atribuição pelo Estatuto Nacional que extrapolam a mera vigilância patrimonial. Isso está muito claro e nitidamente afirmado nessa lei de 2014. Mas interessante que esse aspecto de polícia, eu não vejo nenhum problema que esse termo polícia municipal comece a ser usado no Brasil, isso, no meu ponto de vista, não é problema, como existem polícias municipais em outros países mundo afora. O problema não é a terminologia polícia, né? Mas a atribuição está dada. A questão é como a Guarda Municipal vai definir o âmbito do seu policiamento. É isso que me preocupa. E aqui eu queria exatamente compartilhar um pouco alguma dessas reflexões com vocês. Porque, lendo o Estatuto, quem fizer uma leitura detalhada, eu acho que vocês não vão conseguir ver, eu separei alguns itens do Estatuto Nacional que dizem o seguinte: a missão da Guarda Municipal é a proteção do cidadão da cidade. Proteção em que sentido? Proteção escolar, proteção ambiental, proteção do espaço público. Esses conceitos estão muito bem delineados e afirmados na lei de 2014. A questão é o que é proteção?
Quem fizer uma análise do documento vai perceber que o conceito de proteção supõe que as guardas têm uma vocação comunitária. De novo, o que foi muito bem dito aqui pela manhã, principalmente pelo ministro Flávio Dino. O Estatuto de 2014 deixa isso nitidamente formulado. Não cabe às guardas municipais competirem pelo policiamento ostensivo com as polícias militares estaduais. Isso é importante que eu estou falando, porque esse não é o entendimento de muitas guardas municipais no Brasil. Eu não sei do que está acontecendo, né, em muitos municípios aqui do Ceará. Mas nas minhas viagens Brasil afora, eu tenho percebido comandos de guardas municipais, secretários municipais de segurança pública, que passam a conceber a guarda, numa interpretação específica dessa lei, como uma polícia local de enfrentamento ao crime e principalmente ao tráfico de drogas. Em várias cidades, principalmente São Paulo e do Paraná, as guardas já têm armamento pesado, fuzis, para fazer operações em comunidades mais vulneráveis, para fazer enfrentamento ao tráfico de drogas. Esse modelo começa a crescer no Brasil, infelizmente. A despeito do conceito de proteção, de prevenção, de interlocução comunitária, uma guarda municipal que estava vocacionada principalmente para o patrulhamento ostensível a pé, algo que se perdeu muito ao longo da história do sistema policial brasileiro. A presença física do guarda municipal nas praças públicas, nas redondezas das escolas públicas, nos postos de saúde fundamentais. Aqui eu abro um parêntese, eu fui secretário municipal por 2 anos, em Betim, que era e continua sendo uma das cidades mais violentas de Minas Gerais. A maior demanda que eu tinha como secretário era ter a presença da guarda em postos de saúde, presidente, porque os conflitos, né, do cotidiano dos postos, né, de saúde são muito constantes. Mas é fundamental a guarda lá, sim. Não é a guarda patrulhando o prédio, vigiando o prédio, é a guarda mediando conflitos. Claro, por que não? Isso é de uma importância para o cotidiano da cidade enorme. E quando eu comecei a fazer isso, o prefeito me pediu uma solução para o problema, nós estabelecemos um modelo de patrulhamento de presença ostensiva da guarda nos postos de saúde, e os conflitos entre pacientes, moradores e funcionários diminuíram sensivelmente. Porque você começa a capacitar o guarda municipal, né, ele não é capacitado para dar mata-leão nas pessoas, como muitas vezes acontece, né? Ele é treinado para dialogar, para parlamentar, para mediar, para buscar o acordo. E a presença dele nos arredores do posto de saúde, ou mesmo nas dependências, alivia tensões, diminui a possibilidade do conflito gerar, de alguma maneira, confrontos físicos. Então, fechando parêntese, a Guarda Municipal ela tem a possibilidade de estar visível no patrulhamento ostensivo preventivo no espaço público. No espaço público. A Guarda Municipal, segundo a legislação vigente, então ela pode fazer patrulhamento ostensivo. Pode. Do meu ponto de vista, não há nada que impeça que isso aconteça. Nada impede que tanto o patrulhamento a pé quanto o patrulhamento de viatura aconteça. A questão é onde vai fazer esse patrulhamento. Em que locais? Em que horários? O que é relevante? Qual que é a prioridade, né, dessa ostensividade, dessa presença comunitária da Guarda Municipal na cidade? Prioridade tem que ser os espaços públicos, praças, né, equipamentos diversos, onde a municipalidade está mais presente. O patrulhamento próximo, nas redondezas dessas regiões, deve ser prioridade, do ponto de vista do modelo de guarda municipal, que eu entendo que está definida legalmente. Bom, o decreto presidencial de 2023,
ele foi mais contundente. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar e ler o que está escrito aqui. Mas no artigo 5º desse decreto presidencial, né, agora de dezembro, está dito o seguinte: guardas podem, olha aqui o item, o inciso 1º, elas podem realizar prisão em flagrante dos envolvidos, conforme previsto no Código de Processo Penal. A Guarda Municipal pode apresentar o preso e a correspondente notificação da ocorrência à Polícia Judiciária. Isso é muito importante. Olha bem, isso está em vigor, é um decreto presidencial. Enquanto isso, o Supremo e o STJ estão lá se debatendo até onde vai. Mas isso está em vigor. Está em vigor. Significa o quê? Que a Guarda Municipal pode fazer a prisão em flagrante de um assalto, ou mesmo de uma situação de tráfico de droga perto da escola, pode fazer a prisão em flagrante, e não precisa chamar a Polícia Militar para fazer o boletim de ocorrência, como em alguns estados ainda exigem. A Guarda pode fazer a prisão em flagrante, se identificou o crime, e levar a ocorrência diretamente à Polícia Civil. Pode parecer óbvio para vocês, mas isso não é o mais comum. Em vários estados, a Polícia Militar não permite que a Guarda Municipal realize o flagrante e encaminhe diretamente à Polícia Judiciária. Essa disputa institucional ainda existe em várias regiões brasileiras. Mas, eu interpreto dizendo, do meu ponto de vista, pode, considerando tanto o Estatuto Nacional de 2014 quanto o decreto presidencial. Mas, de novo, não se deduza disso que a Guarda Municipal tem que fazer enfrentamento ao tráfico de drogas ou ao crime violento. Não se deduza disso que a Guarda Municipal tem que se transformar numa polícia municipal militarizada, que é a grande ameaça hoje na realidade brasileira. A identidade organizacional que está se difundindo no Brasil, em boa medida no Brasil, os principais exemplos são guardas municipais de São Paulo e do estado do Paraná. Elas têm sido, eu diria, muito paradigmáticas para que outras guardas municipais, Brasil afora, incorporem e copiem o modelo. Elas estão priorizando a formação de grupos táticos. Me desculpem se existe esse grupo tático aqui na Guarda Municipal de Fortaleza. Desculpem, mas eu sou um crítico feroz dessa expressão aqui. ROMUS. Não sei se existem ROMUs aqui, espero que não. Sabe o que é ROMU? Ronda Ostensiva Municipal. Existem várias guardas Brasil afora, inclusive a de Belo Horizonte, que a gente tem criticado muito, de maneira. O que é ROMU? É um grupo de policiais ou de guardas municipais treinados especificamente para situações de confronto, para situações de confronto armado, de prisões mais graves, com fardamento próprio, diferente dos outros, com viaturas, com pinturas próprias, com armamento pesado. Estão percebendo o que é isso na prática, presidente? Isso é ou não é uma cópia de modelos de unidades táticas da Polícia Militar? As polícias militares têm que ter forças táticas de enfrentamento. Tem que ter. Guarda Municipal não tem que ter. Porque não cabe à Guarda Municipal, não deve caber à Guarda Municipal o enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico de drogas. Isso não é atribuição da Guarda Municipal. Então, há um percurso histórico perigoso hoje no Brasil, equivocado, que a gente chama isso de mimetismo institucional, a cópia, né? Se inspira esse modelo na polícia que está em vigor, que é a Polícia Militar, transforma ela no modelo que você quer copiar, e começa a incorporar dentro da sua instituição fardamentos, armamentos, viaturas, nos moldes da Polícia Militar. Outro dia eu vi uma ROMU na cidade de Contagem, perto de a região metropolitana de Belo Horizonte. Eu vi uma viatura. A caracterização dela, com a aptidão, ela é toda preta, um preto fusco, sabe? Não, aquele modelo de viatura antigo, né, de polícias preparadas para uma situação, um tipo de viatura, presidente, que afasta o cidadão.
Você olha para a viatura, você já fica com medo. Você olha para a viatura, você já vê ali que ela é uma viatura policial com outra proposta, que não é proposta de proteção. Você já vê ali que os guardas estão ali com armamento, com fuzis. Para que guarda municipal? E, aliás, nem pode, né? As restrições para isso são muito grandes. O guarda municipal não pode ficar simplesmente comprando fuzil para fazer o seu trabalho ostensivo. Então, são exemplos práticos, do meu ponto de vista, do que está acontecendo no território nacional, infelizmente. A tendência tem sido guardas municipais adquirirem o viés de polícias táticas, de enfrentamento, de confronto, em alguns casos fazendo operações em comunidades vulneráveis. Operações de prisão de traficantes. Espero que isso não esteja acontecendo aqui em Fortaleza, em outras cidades cearenses. Sinceramente, espero. Bom, aí eu vou para a segunda e última parte da minha fala. Considerando, então, que a guarda, então, pode ser, é uma polícia municipal, pode fazer policiamento ostensivo, mas o policiamento ostensivo tem que ter definição clara de onde fazer, ele tem que estar articulado com a polícia militar. Não adianta a guarda municipal estar fazendo patrulhamento ostensivo nos mesmos quarteirões que a polícia militar está fazendo. Isso é uma sobreposição de recursos humanos e materiais que gera ineficiência. Então, a guarda municipal que vai assumir esse caráter de polícia municipal, elas têm que estar em colaboração estreita com a polícia militar da cidade. Ela não é uma competidora da polícia militar. Ela não pode pretender substituir a polícia militar. Ela tem que ser um complemento da polícia militar na cidade. Mais do que nunca, essas duas polícias têm que estar articuladas num planejamento operacional conjunto, preventivo ostensivo, sem competição, sem disputa territorial, sem disputa institucional. Para além disso, a vocação segunda e talvez principal do município, a prevenção social. De novo, esse conceito foi apresentado aqui pela manhã, novamente pelo ministro Flávio Dino, e eu concordo plenamente com ele. Prevenção social, e eu quero acreditar que o Coptic vai reafirmar isso também, não se combina, ou a prevenção social ela não pode ser interpretada como simplesmente políticas sociais convencionais. Política de prevenção social ao crime e à violência vai muito além do que a política educacional convencional, do que a política de saúde convencional, ou a política habitacional ou de saneamento básico. Todas essas políticas sociais, obviamente, se articuladas, podem ajudar a prevenir o crime. Vamos discutir isso. Mas as políticas de prevenção têm peculiaridades. O que está se desenvolvendo hoje muito é o conceito de fatores de risco. A boa prevenção social do crime não ataca necessariamente as causas do crime, porque a criminologia até hoje não descobriu as causas do crime. Nós temos indícios de fatores sociopsíquicos que levam alguns indivíduos a se tornarem criminosos. Mas ninguém tem o conhecimento tácito da causa ou das causas do crime. Não temos esse saber devidamente instituído. Mas nós sabemos, a partir da ciência, que alguns fatores sociais e psíquicos, ambientais, favorecem, criam oportunidades, criam circunstâncias favoráveis para que indivíduos se tornem criminosos ou para que esses indivíduos cometam crimes com mais facilidade. É o conceito de fatores de risco, que nós da segurança pública temos incorporado já há algum tempo um conceito que vem da epidemiologia, da saúde pública. Pois bem, já temos conhecimento formulado, eu vou deixar o Coptic mostrar isso para vocês com mais competência, que várias possibilidades da prefeitura, do município, atuar em contextos familiares marcados pela violência doméstica. Atenção especial à violência doméstica é uma vocação do município. É uma vocação do aparato de assistência social do município. É o município que tem equipes técnicas e tem equipamentos públicos
que estão na linha de frente, na ponta dos vários bairros, das várias comunidades, onde o fenômeno está acontecendo. Então, o município tem todas as possibilidades de atuar de uma maneira efetiva, mínima, para diminuir a gravidade do problema, monitorando famílias, casais, onde essa violência é contumaz. Porque há evidências muito claras de que famílias com alto grau de violência doméstica, a probabilidade de jovens oriundos dessas famílias ingressarem em trajetórias infracionais é muito grande. Então, atuar bem sobre a violência doméstica no âmbito municipal é prevenção social. Atuar no contexto comunitário, escolar, no sentido da diminuição da evasão escolar, esse fator da evasão escolar, eu não sei como é que o Coptic tem pensado isso. A evasão escolar, talvez, não como evitá-la a princípio tão simplesmente, mas lidar com jovens evadidos das escolas. A questão é essa. Muitos projetos de prevenção social, focados na juventude, priorizam jovens que têm bom desempenho escolar, que são bons filhos, bons alunos. Não é esse o público-alvo da prevenção social. O público-alvo de uma boa prevenção social são os jovens problemáticos, os que dão trabalho aos professores, os que são agressivos, os que criam problema o tempo inteiro na escola e que saem da escola. Eles têm que ser o alvo da prevenção. É eles que nós queremos. Porque são esses jovens que são cooptados facilmente pelo tráfico de drogas. Segundo os estudos que a gente tem realizado, eu tenho coordenado vários estudos sobre trajetória infracional de adolescente no Brasil. Coptic, é impressionante a recorrência, né? A trajetória infracional de adolescentes começa geralmente aos 10, 11 anos com consumo de drogas ilícitas, com maconha, com bebida alcoólica, com droga lícita, famílias problemáticas, famílias estruturadas. A escola não segura esse garoto, essa garota, porque esse garoto e essa garota não conseguem manter-se no estudo, não se adequam à disciplina escolar. Saem, a evasão é muito mais uma decorrência da experiência individual do jovem e da jovem, que não consegue, não se adequa àquela disciplina, abandona a escola aos 12, 13 anos e já começa a frequentar a galera da boca da biqueira. Está aí a trajetória se consolidando. Os estudos que eu tenho coordenado em Minas Gerais são impressionantemente recorrentes. Acabei de coordenar agora uma tese de doutorado, onde nós analisamos a trajetória infracional de 12 adolescentes, 6 meninos e 6 meninas em Brasília. É impressionante a recorrência, como as histórias se repetem. É impressionante. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Se eu quero prevenir a violência, eu tenho que ter um projeto específico para esses jovens de 10, 11, 12 anos, que estão prestes ou estão saindo da escola, que estão evadidos da escola. Eu tenho que ter um projeto de reinserção social desse menino, dessa menina de 12, 13, 14 anos. Oferecer a ele ou a ela uma alternativa de reinserção social que não seja pelo tráfico, pela trajetória infracional. Isso é prevenção social. Isso é que eu estou chamando de prevenção. Vocês estão percebendo o foco? Você vai direto ao ponto. Ah, vamos fazer a escola de tempo integral. Me desculpe, isso não vai prevenir o problema. Esse menino, essa menina que já começou a trajetória, ele vai abandonar a escola, seja integral ou não integral. Ele abandona. É ele que vai entrar no tráfico, ou é ela que vai entrar no tráfico. Então, os jovens evadidos têm que ter uma atenção especial, queremos eles. Nós precisamos recapturar esses jovens adolescentes. Então, quem pode fazer isso bem? A prefeitura. Não é o governo estadual. Não é o governo federal que está longe do problema. É quem conhece essa realidade, né? Os professores, as direções, as equipes técnicas da Secretaria de Educação, de Assistência Social, que estão lá na ponta vivenciando o problema. Então, a prefeitura, o município, tem uma grande capacidade de elaborar ações concretas nesse sentido, né, como fator de risco, além do que outros elementos, outros aspectos, né, do que nós estamos chamando de prevenção. A famosa iluminação, às vezes quando eu brinco, quando eu vejo, vamos iluminar que nós vamos diminuir o crime. Calma lá, pelo amor de Deus, né, Coptic? Há uns 10 anos atrás, iluminar passou a ser o mantra dos prefeitos. Eu vou fazer segurança pública fazendo uma boa iluminação na cidade. Gente, calma, pelo amor, menos, né? Né, Coptic? Menos.
É óbvio que a iluminação ajuda, principalmente em bairros, em comunidades, não é? Onde o tráfico de drogas está consolidado, em regiões degradadas. É óbvio que a iluminação é importante. Iluminar por si só não vai afastar ninguém do crime, né? Você vai diminuir a oportunidade para alguns atos delituosos. Mas você precisa recuperar espaço degradado. Esse negócio, né, de praças degradadas, equipamentos esportivos públicos degradados. Isso não pode acontecer. O prefeito, a prefeita tem que transformar isso em prioridade. A recuperação do espaço público é fundamental para resgatar sentimento de pertencimento local, para resgatar o sentimento comunitário. Isso não vai reduzir o crime de imediato, é óbvio que não. Mas você tem mecanismo de fazer disso a redução de oportunidades ambientais para que esses espaços se tornem espaços de cometimento de crimes diversos. Terrenos vagos, essa coisa básica que a gente sabe, né? Lotes vagos, terrenos baldios, que não são cuidados, que, né, proliferam de uma maneira indiscriminada em vários bairros. Isso não pode acontecer. As normas municipais, o código de posturas municipal tem que ser um parâmetro na segurança pública. Isso é responsabilidade da prefeitura. Isso é responsabilidade da autoridade municipal. Isso que nada disso vai diminuir crime de imediato. Vocês estão percebendo o argumento? É óbvio que isso aqui não reduz por si só homicídios, assaltos, estupros. É óbvio que não vai reduzir. Mas são ações que, combinadas com outras do âmbito repressivo, policial, combinadas, contribuem para a redução da violência dos crimes ao longo do tempo. São ações que vão fortalecer o curto prazo, que é a ação policial repressiva mais qualificada. E para terminar, olha bem, dá para ir além. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal foi uma criação, se não me engano, é típico do segundo governo Lula ainda, acho que você estava no governo. Eu acho que você foi um dos mentores do GGIM. Eu sou um defensor desse modelo. Como secretário municipal, eu levei isso aqui muito a sério. A questão é a seguinte: o prefeito ou a prefeita, sabemos bem, não manda no policial militar da cidade. Não tem autoridade com a polícia militar da cidade. O prefeito ou a prefeita não pode dizer para o coronel, para o major, para o capitão, para o sargento que está na cidade: faça isso, faça aquilo, patrulha ali, patrulha acolá. Ele não tem essa autoridade. O modelo brasileiro não dá esse poder ao prefeito. Mas dá para trabalhar em conjunto? Dá para a prefeitura, a Câmara Municipal, conversarem com o comando da PM e da Polícia Civil da cidade, junto com a Guarda Municipal? Dá para todo mundo sentar na mesma mesa e estabelecer um plano de ação conjunto? Claro que dá. Como fazer isso na prática? Criando gabinetes de gestão integrada. E quando eu fui secretário, eu fiz questão de transformar isso em lei municipal. Isso não pode ser mera vontade do prefeito ou da prefeita. Não pode ser mera vontade do secretário municipal. Isso tem que estar institucionalizado. Um gabinete como esse, que é uma instância que a gente chama de governança, é uma mesa onde todo mundo senta, onde ninguém manda em ninguém, para começar. Ninguém manda em ninguém. Ali está todo mundo numa mesma posição hierárquica, conversando de igual para igual, horizontalmente. E onde você tem que chegar a acordos. Você tem que ter diagnóstico do problema da cidade. Nós estamos tendo muito assaltos naquela região, naquele bairro da cidade. O que nós podemos fazer juntos para diminuir os assaltos daquele bairro, naquela região da cidade? Vamos aqui, PM, Civil, Guarda Municipal, o pessoal da área urbana, da limpeza urbana ou de outro setor, o pessoal da CDL, o pessoal do setor comercial. Como? O que fazer? Que medidas adotar? Isso é governança. Não é uma mesa onde o prefeito ou a prefeita chega e bate na mesa e fala: eu mando aqui. Não funciona assim. Não é uma mesa onde o secretário municipal de segurança vai chegar e dizer: eu sou autoridade aqui, eu mando em todos aqui. Isso não funciona. Se o secretário municipal de segurança pública, que inclusive eu defendo, eu acho que as prefeituras têm que criar suas secretarias municipais de segurança pública, é fundamental, mas essas autoridades têm que ter a capacidade de dialogar com outras autoridades que têm poder como ela ou até superior a ela. Isso é governança. Isso nós temos que aprender a fazer com mais intensidade no âmbito municipal.
né? E a presença do prefeito, da prefeita é fundamental, como autoridade política local. A presença da Câmara Municipal é fundamental. A Câmara tem que sinalizar para o aparato de segurança pública que ela está dando suporte político ao que está sendo feito, né? Além, obviamente, da participação comunitária. A presença comunitária de representantes, né, de vários setores da sociedade civil é fundamental, compõe, em alguma medida, espaços como esse. Em suma, finalizando o meu argumento, o município no Brasil, então, tem atribuições institucionais muito limitadas. Isso não é ruim, do meu ponto de vista. Eu não defendo que a gente tem que ampliar as atribuições do município da segurança pública. Discordo terminantemente. Discordo de todos que defendem municipalização das polícias no Brasil. Acho isso um erro. Não precisamos municipalizar a polícia no Brasil. O nosso modelo institucional, volto a dizer, ele não é ruim. O que nós precisamos é fazer com que essa engrenagem funcione melhor. Esteja mais azeitada, mais articulada, né, com clara divisão do que quem vai fazer o quê. É isso que a gente precisa fazer e precisa articular na prática. E na ponta, no município, a prefeitura, com a Câmara Municipal, com a sociedade civil local, pode fazer muito. Nesse espaço que eu estou chamando de governança, onde está todo mundo sentando, identificando os problemas da cidade e tentando encontrar soluções consensuais para os problemas de segurança da cidade. Isso é possível. Várias experiências mostraram isso. Isso aconteceu em Canoas, com o CUPTIP, aconteceu comigo em Betim, quando a gente implementou isso. Outras cidades brasileiras têm feito isso bem. Eu destacaria Recife, tem feito isso também relativamente bem. Então, é possível, tem jeito. Lembrando, então, a principal vocação do município é a prevenção social, não descuidando, né, da guarda municipal. Era isso, muito obrigado. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.